Lara, Larissa, Marcos, Marlon, Raquel, Reinaldo, Rei, né? Ruth, Thalita, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa estar com vocês de novo. Estava com saudade, né? Depois da nossa semana de provas. O que acharam da prova? Me digam aí o que vocês sentiram, como é que foi? Estava tranquila? Estava muito fácil? Devo fazer mais difícil a segunda? Piora as coisas? Como é que eu faço? Pelas notas eu achei que foram muito fácil. O negócio estava muito fácil. Acho que errei a mão. As próximas eu vou fazer mais difícil. O Ícaro, já para evitar isso, né, Ícaro, estava maravilhosa, que aí já resolve o problema. Muito bem. Queridos, sejam todos muito bem-vindos. Nossa aula hoje é uma aula mais light, tá? Assim, até para a gente poder voltar aos poucos aí dessa semana. Nós não vamos ver matéria nova hoje, eu vou ver matéria nova com vocês só a partir de quinta-feira. Quinta-feira a gente vai é, começar os crimes contra a administração da justiça. Essa matéria nova na quinta-feira. Então, na aula de hoje, eu reservei, já tinha programado para isso, para que a gente possa fazer alguns comentários da prova, tá certo? E tirar todas as dúvidas que, porventura, vocês ainda tenham da matéria, porque hoje, formalmente, a gente termina a primeira etapa do nosso curso, né, da nossa disciplina, aí já na quinta-feira começamos a segunda etapa, visando já a prova que a gente vai ter dia 27 de outubro. Então, só lembrando, a AV2, a gente acabou de sair de uma prova que já está falando na outra, mas é porque a gente sabe que a gente entra nos BR-OBRO, a coisa caminha rápido, né? Então, nossa prova, a próxima prova será dia 27 e 29 de outubro, nos mesmos moldes, nos mesmos termos que nós fizemos a prova passada. Tirando uma coisa que eu queria que vocês me dissessem, se quiserem use o microfone, fiquem à vontade. Tirando o congestionamento inicial que sempre o AVA apresenta, porque isso é normal, porque no início ali da prova, muitas turmas estão fazendo prova, o acesso aumenta bastante. Tirando isso que eu já sei que aconteceu, e a universidade está trabalhando para que nas próximas provas a gente não tenha isso. Foi tranquilo, o que eu quero dizer? O tempo de prova foi confortável, deu para fazer a prova com tranquilidade, a metodologia de enviar a prova pelo AVA já estão dominando. Me digam aí, por favor. Ou estão dormindo ainda e não querem interagir com o pobre professor. Né? É normal. Porque é muito importante esse feedback de vocês, porque esse vai ser o padrão que a gente vai usar nas próximas provas, né, em outubro e dezembro. Então é importante até para a gente poder calibrar isso, tá? Na próxima prova, inclusive, uma coisa que eu percebi que eu fiz para ajudar e acabei atrapalhando, que são aquelas linhas, né, que eu coloco. Aquilo ali eu vou tirar na próxima prova, né, porque eu coloquei ali as linhas mais ou menos para dar uma organizada nas respostas, mas eu sei que aquilo ali deu uma atrapalhada para alguns. Eu vou fazer uma prova um pouco mais seca, mais objetiva na AV2, tá? Então, queridos, hoje, repito, eu quero fazer esse feedback da prova, fazer esse comentário geral sobre a prova, para a gente poder encerrar essa unidade que nós passamos aí essas semanas estudando, que são os crimes contra a administração pública. Quinta-feira a gente já começa os crimes contra a administração da justiça. Vamos comentar então aqui primeiro, começando pela primeira chamada. Eu dizia, primeira questão, José deixa de fiscalizar a empresa por saber que a mesma é de um amigo e apresenta várias irregularidades. Em seu relatório final, diz que a empresa está regular e não aplica multa. Seu chefe toma conhecimento da conduta
e nada faz contra José. Que crimes ambos cometeram? Aqui eu queria fazer alguns comentários, tá? Primeiro, quando a gente afirma numa questão que crimes ambos cometeram, a gente já está dizendo que há crime ali. É diferente de outras questões que eu faço, que eu pergunto se houve crime. E aí você vai precisar se posicionar, né? Às vezes não há crime, a conduta foi atípica e você justifica isso, ou foi típica. Aqui eu já estou afirmando que houve verdadeiramente o crime. E eu confesso a vocês que eu fui bastante tolerante, bastante generoso na correção das questões subjetivas, isso realmente eu fui extremamente generoso nessas questões, tá? E aí o que é que nós temos? Basicamente, o José, ao deixar de fiscalizar, né, e ele deixou de fazer isso por um sentimento pessoal, ele tinha amizade, ele comete o crime de prevaricação. Lembra que o crime de prevaricação, eu deixo, né, lá no artigo 319, eu deixo de realizar um ato de ofício, não porque me pediram, não porque eu sofri uma influência, não porque alguém me apresentou uma vantagem, não porque eu aceitei a promessa de vantagem, mas eu deixo de fazer isso por um sentimento particular, por um sentimento pessoal. Então, aqui não há dúvida que o José pratica o crime de prevaricação. Por outro lado, nós vamos ter o crime do chefe dele. Veja, na questão, eu digo expressamente que o chefe soube o quê? Que ele deixou de realizar o ato de ofício, mesmo devendo fazê-lo, e nada fez. Aqui vamos lembrar do crime de condescendência criminosa. Eu gostei muito das respostas de vocês, foi uma questão que praticamente todo mundo acertou, o que realmente me deixa feliz, porque vi que vocês assimilaram. Eu não tenho, pessoal, e aí eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, o perfil daquele professor que faz provas dificílimas, tal, não é meu perfil. Eu tento fazer uma prova equilibrada que me garanta, né, pela avaliação da prova, pelas respostas que eu encontro de vocês, que vocês assimilaram os pontos importantes, os pontos principais da disciplina. Esse é o foco que eu tenho no momento que eu elaboro uma prova. Então, aqui, o José pratica o crime de prevaricação, por um sentimento de amizade, ele deixa de realizar o ato que ele deveria realizar, e o seu chefe realiza o crime de condescendência criminosa, porque deixa de dar responsabilidade àquele ato efetivamente praticado pelo José. A segunda questão fala quais são as diferenças essenciais entre aqueles crimes que nós levamos uma aula para estudar, que são do 313A e 313B, né? Quais são as duas as diferenças entre essas duas condutas. E aqui nós tivemos várias respostas, tá? E aí realmente eu fui, sobretudo nessa questão, bastante generoso na análise das respostas de vocês. Mas assim, a gente tem uma primeira e principal diferença, né? O 313A, eu estou manipulando, eu estou alterando os dados, eu estou fazendo a alteração dos dados, enquanto que no 313B a alteração é do próprio sistema. Então, de um lado, eu estou alterando dados, do outro, eu estou alterando o sistema. No 313A, eu exijo uma motivação específica daquele determinado sujeito. Ele tem que ter uma motivação específica. Que motivação é essa? Ele vai ter que buscar uma determinada vantagem, gerar um prejuízo, enquanto que no 313B não importa a motivação. A gente até viu aquele caso interessante do agente que tenta melhorar, de alguma forma, o sistema, sem as devidas autorizações e permissões, mesmo assim, ele vai praticar o crime. Vimos também que, de um lado, ele tem que ter um funcionário autorizado, né, do outro, não necessariamente. Essas seriam as diferenças principais, né? Alguns chegaram a colocar, e eu considerei, tá? Não foram tantos, é verdade, mas alguns de vocês chegaram a colocar que a diferença seria também a pena, que a conduta de um crime seria mais grave do que o do outro. Eu confesso que quando eu falo de diferenças, é muito mais a estrutura de diferenciação
do tipo penal, mas, de qualquer maneira, eu não posso considerar errado, e aqui, de fato, a pena é diferente, né? Em relação às questões de falso e verdadeiro, o item 7, eu quis fazer uma pegadinha com vocês, e a pegadinha acabou ficando para mim, né? Ou seja, o item 7 ficou mal elaborado por mim, foi um item realmente mal redigido por mim. Eu tinha, quando eu escrevi o item, eu tinha uma coisa na cabeça, mas acabou ficando um item ridículo, de débil mental mesmo, e aí por isso que o item 7, que eu falo lá de corrupção passiva e corrupção passiva, foi um item ridículo da minha parte, erro meu, e eu realmente fui, né, treinado e educado pelos meus pais para assumir meus erros. Então, por isso que o item 7 eu considerei tanto V quanto F. Né? Então, o item 7, todo mundo acabou levando a pontuação, porque você realmente, a redação ficou tão mal elaborada por mim, ficou tão confusa, que permitia que você tivesse ali as duas interpretações. Mas vamos aos outros. O primeiro, o peculato existe na modalidade culposa, porém o bem subtraído deve ser necessariamente público. A primeira parte está correta, de fato, o peculato existe na modalidade culposa, mas o bem não necessariamente precisa ser público, pode ser de qualquer natureza. Né? Veja que foi uma das características que a gente viu do peculato, porque o peculato pode atingir bens tanto públicos quanto privados, não há nenhum tipo de diferença em relação a isso. Aquele eventual bem privado que esteja sob a guarda do poder público e o meu ato de negligência, de imprudência, gere, né, a situação de que aquele bem vai ser, por exemplo, furtado por alguém, eu cometo crime de peculato culposo. Lembra do peculato culposo? Eu não tive intenção, mas a minha conduta culposa colaborou, concorreu para que outro praticasse aquele determinado crime. E isso é o crime de peculato culposo. Então, imagina, por exemplo, que eu seja responsável pelo depósito de veículos apreendidos do Detran, né, veículos, por óbvio, privados, que estão esperando ali as pessoas pagarem ali as eventuais taxas e etc. E aí você tem o gerente daquele depósito, esquece, por exemplo, de trancar o portão, de fechar o portão, e alguém ingressa e furta um carro. É um bem privado que está sob a guarda do poder público, e eu tenho aqui claramente o crime de peculato culposo. Né? Então, o peculato culposo, eu agi por negligência e imprudência, facilitando, colaborando, concorrendo para o crime do outro. Então, aqui, item falso. 2, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade em qualquer crime contra a administração pública praticado por funcionário público, mesmo quando o delito é doloso. Também falso. A gente viu que essa figura da reparação do dano antes do trânsito em julgado vai extinguir a punibilidade apenas na figura lá do peculato culposo do parágrafo 2º do 312, né? Não é em qualquer crime, muito menos em crimes dolosos. 3. O delito de facilitação de contrabando e descaminho é praticado apenas pelo funcionário público que tem, dentre suas funções, o combate e enfrentamento de tais práticas. Aqui correto, quer dizer, o funcionário público, para que ele possa ser o sujeito ativo aí do crime de facilitação de contrabando ou descaminho, tem que ter sobre seu guarda-chuvas de funções, objetivamente, a missão de realizar aí o enfrentamento concreto, o enfrentamento direto desse tipo de conduta. Então, a gente vai ter aí realmente esse tipo de conduta sendo exigido, sendo realizado. Então, aqui o item verdadeiro. Né? 4. A diferença básica entre os crimes de concussão e corrupção passiva é que naquele crime de concussão há a exigência, a coação. Já neste, a corrupção, solicitação de vantagem indevida. Caso o funcionário público apenas receba a vantagem indevida,
a conduta é atípica, não é verdade. Se ele apenas receber, ele está recebendo aí também a responsabilidade criminal. Então, não é só porque não partiu dele que a gente vai ter efetivamente a conduta como atípica. Aqui veja, a primeira parte está toda correta, mas a parte final está errada, tornando aí o item falso. Quinto, a vantagem devida pretendida no delito de corrupção passiva deve ser da mesma natureza daquela prevista no delito de estelionato. A gente estudou isso, nós vimos isso, vocês devem se recordar que eu fiz aquela contextualização, porque a gente tem que interpretar aqui dentro de um contexto e, portanto, fazendo uma interpretação sistêmica ou sistemática, tá? A gente vai perceber que há essa necessidade de uma interpretação sistemática. Então, quando o crime de estelionato fala em vantagem indevida, ele está falando dentro do cenário, dentro do componente dos crimes patrimoniais. Aqui, nos crimes contra a administração pública, eu falei várias vezes a vocês, falei isso várias vezes, de fato, a gente não vai falar em crimes patrimoniais apenas, são crimes contra os valores que envolvem a administração pública como um todo, tá? Portanto, aqui a gente vai ter efetivamente falso esse item. O próximo é 6, o delito de advocacia administrativa. No delito, perdão, de advocacia administrativa, a qualidade de funcionário público é fundamental para a consumação do delito. Verdadeiro, claro, a gente está, isso aqui é muito simples, né, um crime próprio, que eu realmente exijo isso. Oitavo, o crime de excesso de exação é classificado como crime comum e não próprio, falso, né? O crime de excesso de exação, assim como os outros crimes praticados por funcionário público, são crimes necessariamente próprios, né? Eu exijo a condição de funcionário público para a prática do fato. Nono, o crime de advocacia administrativa somente será praticado por advogados públicos, também falso. É um crime que qualquer funcionário público pratica, ele usa a expressão advocacia administrativa apenas para tomar emprestado, tomar como referência a ideia do advogado, de advogar, ou seja, de representar interesses dos outros. E 10, o crime de desobediência pode ser praticado com o uso de violência contra a coisa, verdade, né? A violência contra a pessoa ou a ameaça contra a pessoa marca a resistência, mas a desobediência do 330 pode também ter o componente de violência, desde que a violência seja dirigida à coisa e não à pessoa. É essa a diferença que a gente tem. Tá? Queria comentar também, foram realmente muito poucos, pouquíssimos, para ser exagerado, que fizeram a segunda chamada. Então é por isso que é interessante a gente comentar até para vocês, cuja maioria aí fez a primeira chamada. É uma prova mais elaborada, porque são questões subjetivas, eu até fui um pouquinho mais rigoroso na correção, e a primeira questão dizia o seguinte: um delito definido no artigo 313-A, exige-se apenas a condição de funcionário público para a sua prática? A gente sabe que não, tem que ser funcionário público autorizado, ou seja, apenas ser funcionário público, por si só, não preencherá os requisitos aí para a caracterização do crime. O que nós vamos ver é, efetivamente, a exigência de um requisito a mais, que é o requisito de ser um funcionário público autorizado. Tá? E, segunda questão, fala sobre peculato culposo, né? A gente já comentou aqui. Primeiro, ele é um crime que foge um pouco da estrutura geral dos crimes contra a administração, porque é um crime de natureza culposa, mas ele não é só isso, né? Ele tem uma característica muito interessante, porque ele, para se caracterizar, ele exige de forma obrigatória, de forma contundente, que um outro pratique o seu crime. Né? Então, eu só responderei pelo crime de peculato culposo se e somente se o outro faz a sua prática criminosa também. Então, a minha imprudência, a minha negligência,
obrigatoriamente tem que gerar a conduta ou condições, né, para a conduta do outro, para a conduta daquele outro agente. E ele tem aquela característica que os demais crimes contra a administração não possuem, que é facultar ao agente a possibilidade de, em reparando o dano, ter ou a extinção de punibilidade, se essa reparação do dano à administração pública vier até o momento aí da extinção do trânsito em julgado, né? E se for posterior ao trânsito em julgado, eu terei aí uma redução de pena, tá bom? 3, quais as diferenças entre os crimes de concussão e corrupção passiva? A diferença essencial está na conduta realizada pelo agente, né? De um lado, há uma coação, uma exigência, há, portanto, uma carga mais agressiva, digamos assim, na conduta do sujeito, e do outro, ele apenas solicita, recebe ou aceita a vantagem. Lembrem, é importante a gente fechar essa ideia, porque a gente está fechando, repito, o estudo dessa unidade, a gente vai ter que lembrar sempre de que eu estou diante de um contexto, né, bem legal, de uma certa evolução do legislador. A pena do crime de concussão era uma pena de 2 a 8 anos, a pena da corrupção era de 2 a 6, depois o legislador aumenta a pena da corrupção para 2 a 12, e aí cria um descompasso que foi corrigido em dezembro do ano passado, já que a pena da corrupção e da concussão passam a ser iguais. Ainda não é o ideal, porque a gente percebe, pela carga definida aí no crime de concussão, que há uma carga mais agressiva de conduta, já que há uma exigência, mas, pelo menos, nós não temos mais o descompasso tão intenso que nós tínhamos antes. E o quarta questão, o delito de peculato furto é crime funcional próprio ou impróprio? A gente sabe que é um crime próprio, onde ele vai ter que, ele exige a condição de funcionário para a prática do crime, tá? Então, essas foram as nossas provas, né? A gente teve aqui a primeira e a segunda chamada, né? Foram as 2 provas que nós tivemos. E aqui, queridos, eu tenho, repito, o objetivo dessa minha aula hoje era dar um feedback a vocês das provas, comentar um pouco como é que foram as questões, o que é que eu imaginava nessas questões. Os resultados foram positivos das provas, mas que a gente não encare esse resultado positivo como um motivo de relaxamento, não, tem muita coisa ainda para a gente seguir, mas eu queria formalmente encerrar a nossa primeira etapa de estudo, e principalmente, eu queria aproveitar a aula de hoje para 2 coisas mais. Agradecer vocês, né, eu já fiz isso em outras aulas, mas eu me sinto na obrigação de sempre voltar a esse agradecimento. Vocês são muito assíduos, vocês são muito dedicados, eu vi o interesse de vocês na prova, enquanto vocês estavam fazendo a prova, eu estava aqui a todo momento acompanhando o recebimento dessas provas, estava muito atento para qualquer tipo de dificuldade que vocês tivessem, na primeira vez que nós utilizávamos essa ferramenta, e eu vi a dedicação de vocês, a preocupação de fazer uma boa prova, de enviar a prova corretamente, de enviar dentro do tempo. Um ou outro teve um problema muito localizado, ou seja, imaginem vocês, eu tenho 4 turmas, eu tenho 36 alunos nessa turma de vocês, mas nas minhas turmas da noite eu tenho 55, 57 e 60 alunos. Imagina o volume de alunos que eu tenho aí, praticamente chegando perto de 200. E apenas 3 tiveram problemas técnicos, e a gente teve que pensar em soluções. Então, a ferramenta funcionou, o AVA funcionou, isso é muito positivo, e em grande parte só foi possível pela dedicação de vocês. Então, fica aqui meu agradecimento, obrigado, né, por vocês comprarem tudo isso, obrigado por vocês se dedicarem tanto a essa disciplina. Eu queria saber, aproveitar para saber de vocês o que estão achando da disciplina. Eu sempre gosto de perguntar, para mim, eu tenho isso como uma quase obsessão, e para mim de nada adianta se eu estiver falando aqui, se vocês não estiverem assimilando, gostando, cômodos e confortáveis.
Então, aproveitemos essa aula também para esse feedback de vocês, né? Estão achando legal? Já preparei, a gente agora, nas próximas semanas, eu vou fazer uns joguinhos com vocês, para a gente dar uma melhorada, uma animada na aula, tá? Mas até agora está legal, está confortável, estão seguindo bem, sugestões, críticas, fale agora ou fale depois, não precisa se calar não, mas se puder falar agora, a gente ajuda, tá bom? Então, com isso, a gente encerra a nossa primeira etapa. Na próxima quinta-feira, repito, a gente começa a unidade nova. Em outubro, aí temos a expectativa, dependendo da decisão do governo do Estado, né? Obrigado, Paulo, Marcos, Larissa, Ícaro, Ruth, muito obrigado, Matheus, Julinha, muito obrigado, viu? Então, agradeço demais essa dedicação de vocês. Existe, né, para a nossa turma aí uma expectativa adicional, porque quando o governador liberar, nós voltaremos à modalidade presencial. Vamos esperar, existe uma forte expectativa de que isso pode acontecer em outubro, e aí eu vou informando vocês, vou conversando com vocês, fiquem tranquilos que tudo vai ser feito da forma mais segura, mais tranquila. Vocês já sabem que eu tenho essa preocupação de não ter surpresas com vocês, de seguir tudo de uma forma muito tranquila, tá bom? Então, fiquem bem, fiquem tranquilos. Na quinta, obrigado, Rebeca, obrigado mesmo, Julinha, também da mesma forma. Na quinta-feira, portanto, a gente segue com as nossas aulas normais, vendo aí os crimes contra a administração da justiça. Primeira etapa vencida, né, é importante que a gente lembre isso, já vencemos aí quase 2 meses de aula, temos praticamente outubro, novembro, e aí a coisa vai avançar com uma tranquilidade que tem que ser tratada cinético. A gente menos esperar, Papai Noel chega, né? Estou preocupado especialmente com o Papai Noel, primeiro que ele é grupo de risco, né? Segundo que vem do inverno europeu, já é mais complicado. Segundo, que não vai ter que manter o distanciamento social com as crianças. Já viram o pobre do Papai Noel não podendo interagir com as crianças. Eu estou tendo esse pensamento, hoje é uma preocupação grande que eu tenho com o bichinho do Papai Noel, como é que ele vai inventar esse ano tão difícil, né? Mas seguramente ele vem e a gente vai conseguir enfrentar isso bem, tá bom? Queridos, fiquem bem, fiquem em paz, aproveitem aí para dar uma descansadinha, hoje já é um dia mais light, quinta-feira a gente volta com todo o gás para a continuação do nosso semestre, tá bom? Um beijo grande, queridos, até quinta-feira.